querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais sobre o pós-jogo São Paulo e América, principalmente declarações de Luciano e resposta da diretoria. O que esperar do São Paulo para o jogo de domingo contra o Botafogo e últimas direto do CT. Então, vamos embora pro vídeo. Tá aí o Rogério Ceni, quando ele fala que o time desperdiçou muitos pontos, vou trazer aqui uma tela, Glaucio e comentaristas, das 9 partidas que faltam ao São Paulo, como é que foi o desempenho no primeiro turno. E aí essa tela mostra que foi um desempenho muito ruim. São Paulo dos 27 pontos só ganhou 1/3, só 9. Uma única vitória, 6 empates, São Paulo empatou muito na competição e 2 derrotas. Se tiver esse desempenho agora nos últimos 9 jogos, não classifica nem para a fase preliminar da Libertadores. Precisa, na pior das hipóteses, dobrar esse desempenho, marcar mais uns 18 pontos, bater ali 58, 59, para se garantir nessa fase preliminar. Os adversários em casa, Botafogo, Coritiba, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Internacional. Fora, Palmeiras, Juventude, Fluminense e Goiás na última rodada. Será que vai dar, Gláucia? Embora a derrota tenha acontecido há quase uma semana, né? Foi sábado da semana passada. Claro, frustrou a todos, principalmente a torcida, que não comemora um título grande há mais de 10 anos. O que causou, assim, um desconforto muito grande no pós-derrota foram algumas declarações, né? E uma delas, muito forte, vem do presidente da principal organizada, o Baby, que falou ali sobre uma certa patifaria interna. Acusando aí jogadores, não chegou a usar o termo, né? Mas deixando meio claro aí corpo mole. E ontem, após o jogo contra o América, o Luciano veio em defesa do grupo. E a gente vai subir uma tela aí de declarações dadas pelo Luciano lá no Independência, deixando claro que existem sim dificuldades, mas que alguém de cima tem que falar sobre elas. Não são os jogadores que têm que expor essas dificuldades. Depois dessa fala do Luciano, o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol, também veio a público e falou sobre algumas dessas dificuldades. Ele disse que não acredita, já não viu o corpo mole, que a derrota foi no campo com uma equipe melhor postada. Disse que a premiação já estava combinada há pelo menos 2 meses, mas admitiu aí nessa frase que está exposta na tela, de que existe uma premiação em dívida com o elenco, que é a premiação de classificação para a final da Sul-Americana e que ela será paga até o final do ano. Os problemas financeiros têm afetado bastante o São Paulo durante as últimas temporadas. E aí quando vem uma grande derrota, como foi a de sábado passado, eles ficam mais expostos, porque a torcida reclama, fala muita coisa, aposta muita coisa, o jogador sai em defesa e a diretoria tenta apagar o incêndio. Vamos ver se o extintor de incêndio é suficiente para amenizar o time para o jogo que é decisivo contra o Botafogo, Glaucio. Em qualquer lugar do mundo, uma vitória dessa, meu caro Arnaldo, o time está perdendo, com frango do goleiro, fora de casa, vendo uma derrota que foi uma cacetada. O time vai lá e empata com um golaço. Depois, quase no último lance do jogo, vira o jogo. Épico, heróico. Não, no São Paulo, não adiantou nada. Depois que a bola parou de rolar, teve crise. Teve o Rogério deprimido na coletiva, teve a torcida vazando o salário do jogador, teve o Luciano falando ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro. Enfim, é o caos no São Paulo. É o caos? É o caos. Na verdade, você descreveu todos os elementos da crise. Eu chamo uma crise de comando. Eu reluto um pouco, embora entenda que isso seja uma consequência de anos e anos de má administração, crises de comando, não só essa, como outras, mas eu reluto em associar resultados de campo à questão estrutural. Resultados de campo numa temporada, ok, daí envolve o planejamento, a questão dos salários, quanto você paga, quem você contrata. Resultados de campo em determinada partida, eles não estão, para mim, necessariamente ligados a uma crise de gestão. Porém, para mim, o que aconteceu em Córdoba foi um planejamento pro jogo péssimo. Só que o pós-Córdoba, a perda do título do jeito que foi, não vai ser uma vitória como essa que você descreveu, com esses requintes, e que até coloca o São Paulo com alguma possibilidade real de disputa por vaga no G8 agora.
aí vem o passado todo e a crise estrutural, e aí é mais forte do que o campo, né? É curiosa a crise estrutural aparecer e aflorar depois de uma vitória, sendo que depois da derrota isso não foi muito bem, digamos, digerido. É claro que o torcedor do São Paulo ainda está completamente machucado, destruído, e não vai ser a vitória sobre o América fora de casa, mesmo com todo esse enredo que você descreveu, que vai sanar o que aconteceu em Córdoba, a perda do título da Sul-Americana. Mesmo que o São Paulo chegue em 8º lugar. Mesmo que o São Paulo faça a sua obrigação e chegue em 8º lugar. O que a gente tem hoje, Tironi, é o seguinte: o campo, um time, de novo, consegue responder no jogo seguinte a uma perda de título, como foi contra o Palmeiras, como foi aquele outro jogo contra o Palmeiras no Brasileiro. A resposta veio no jogo seguinte, em termos de resultado, em termos de entrega e de envolvimento. Foi surpreendente o que o São Paulo fez ontem no Independência, sem dúvida alguma. Ainda mais saindo, perdendo, do jeito que saiu perdendo, sabendo controlar o jogo, os ânimos, os nervos, e mesmo perdendo muitos gols, foi buscar uma vitória merecida. Mas essa vitória, ela está em xeque para a próxima partida, que é igualmente decisiva, e assim serão as próximas, contra o Botafogo, porque, como você descreveu, a crise de bastidores eclodiu pós-jogo. E só eclodiu porque a torcida organizada nesse caso, resolveu romper com os jogadores, definitivamente, né? Ao vazar salários, e quando você vaza salário de jogador, alguém te mostrou o salário de jogador, mesmo que não estejam todos corretos, né? Ali, e normalmente quem mostra é quem tem acesso, e é quem tem acesso e quem já não está mais no poder, né? Acabou de ter um golpe político, isso tudo, quem diz que futebol não é política, ou não tem política, não entende de fato como funcionam as coisas. E ao dar o golpe lá da reeleição, o Casares também, digamos... ficou vulnerável. Bem vulnerável nesse aspecto. E na primeira bola quicando, a derrota trágica vem a avalanche, e aí o presidente organizado está aqui o salário dos caras. Os caras não correram lá, não é isso, não é isso. E aí essa é uma crise de difícil resolução. Porque passou de um limite e os jogadores estão expostos, e esses jogadores, além de tudo, eles não vinham recebendo os seus vencimentos todos atrasados, né? As premiações mesmo, que é um dos motivos de discussão da torcida organizada. Que desorganização. A direção total. do São Paulo disse ontem que nem a premiação para a classificação à final da Sul-Americana foi paga. E os caras querem ganhar. Querem ganhar a final da Sul-Americana. Enfim, então os jogadores que estão vulneráveis a temporada toda, agora eles estão expostos em praça pública, né? A direção também perdeu credibilidade junto ao torcedor. Aí é o torcedor organizado ou comum. Ninguém mais acredita nessa gestão, que deve, que é uma... literalmente deve, né? E aí, acho que nesse elemento da crise total tem um personagem, por isso que eu falo uma crise de comando, porque o comando institucional ele já ruiu, mesmo que ele tenha conseguido a vitória da reeleição. Ele ruiu a credibilidade dele, né? Para a opinião pública e para o torcedor. Esse já ruiu. Tem um comando que está em discussão agora, muito por conta da própria atuação do personagem do Rogério nessa coisa toda. Porque o Rogério é um comandante direto dos jogadores, que estão vulneráveis, e que tem ascendência com a direção e com o torcedor. Ele é o único elemento capaz de transitar em todas as frentes. Isso não é pouco, né? Agora, ele tem que agir. Não basta ele ficar, como na entrevista, deprimido e sequelado como torcedor, e às vezes ele se comporta como torcedor, com a derrota de Córdoba. Se ele pensar individualmente, nossa, isso para mim foi trágico, eu não aguento disputar a Sul-Americana a temporada que vem, não sei o que lá, eu não tenho jogador X ou Y. Se ele continuar na bolha dele, ele é pouco acessível, ele vai ser talvez blindado desse fuzuê todo, mas ele não vai cumprir o papel dele, que é o papel de comandante, né? E não é o comandante só do grupo de jogadores, que é o que interessa, é o comandante do torcedor também, da vibe do torcedor, do ânimo do torcedor, da crença do torcedor. Então agora tem uma situação só até domingo, o Rogério se entender com os torcedores e isolar os jogadores, senão não funciona. Não tem outro elemento capaz de fazer isso. Agora tem que partir dele. No começo do ano partiu de quem? Partiu do torcedor. A torcida organizada foi até ele e falou, nós vamos te apoiar.
E tá na hora dele dar o troco. Ele dá. Porque só ele é capaz de resolver essa situação se ele ainda acreditar que vale a pena chegar na Libertadores. Se ele não acreditar, ele tem que pegar a sacola dele e ir embora já. Porque agora é mais desafiador do que escalar um time acertado para as próximas partidas. E vamos combinar que, mesmo na entrevista e mesmo na manifestação dos torcedores, ninguém até agora colocou o ponto que, nas finais dos campeonatos que provocaram a crise atual, o Rogério foi o que mais errou. Mais até que a direção, mais até que os jogadores. Então, é o momento do Rogério dizer a que veio. É a primeira vez desde que ele chegou no São Paulo que ele tem um real desafio de comandante, né? E não de torcedor, que às vezes ele é. É uma situação que vitórias não vão sanar ou curar. É necessário uma atitude que vá além do campo dessa vez. Eu sou sempre assim, condicionado a analisar o campo. Nem falei que o São Paulo jogou com linha de 3 e talvez por isso tenha vencido. Nem falei que as substituições dessa vez deram certo. Nem falei que o Luciano, como estava falando aqui, o Mancini jogou como poucas vezes nessa temporada, fazendo um pouco de tudo. Nem falei que o time funcionou na base da alma, na tática, na estratégia. Funcionou. Venceu uma partida fora de casa de um adversário chato. Não falei nisso até agora porque não é o mais importante. E nem falei qual que é o time que deve pegar o Botafogo no domingo. Se não sanar agora o entorno, não adianta. Simplesmente não adianta escolher entre um ou outro para jogar no domingo no Morumbi. Bora falar sobre o São Paulo. Contei pela manhã sobre a irritação dos atletas do São Paulo em relação ao silêncio da diretoria. É que depois da perda do campeonato da Sul-Americana, a derrota para o Independente Del Valle, os integrantes da Independente, a maior organizada do São Paulo, atacaram os jogadores e criaram uma série de histórias. De que há problema com bicho, de que existem panelinhas, e ninguém da diretoria se posicionou. Depois da vitória, nessa quinta-feira contra o América, o Luciano veio ao público para cobrar explicações. O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, admitiu as pendências com o elenco e disse que o elenco é super profissional. Queria dizer exatamente aquilo que o São Paulo deve para os jogadores nesse atual momento. Existe uma dívida mais antiga, ainda da época da pandemia de 2020. Essa dívida é do Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco. O Júlio Casares, que é o atual presidente, herdou essa dívida que era de mais ou menos 18 milhões de reais. O São Paulo assegura que já pagou 15 milhões, ainda restam outros 3 milhões, importante. Dívida exclusiva com os atletas que permanecem no clube. Essa dívida é maior se a gente levar em consideração jogadores que já foram embora, como o Daniel Alves, mas eu não estou colocando nessa conta. A dívida que eu vou passar a contar a partir de agora diz respeito apenas aos jogadores do atual elenco. Pois bem, além dos 3 milhões do primeiro ano de pandemia lá em 2020, o São Paulo admite ter uma dívida hoje de direitos de imagem. Chegou a ser de 3 meses de direitos de imagem, hoje o São Paulo assegura que deve 1 mês de direito de imagem e salários em carteira absolutamente em dia. Tricolor ainda tem problemas com prêmios por gatilhos, só para vocês entenderem o que é prêmio por gatilho. Vários atletas condicionam reajustes salariais e prêmios a metas alcançadas. Você faz 30 jogos, você ganha um plus. Você faz 10 gols e ganha um bônus. O São Paulo não tem conseguido pagar esses gatilhos de prêmios de forma regular. Assim como não tem conseguido pagar os prêmios previstos em assinatura de contrato. Se renova o contrato e passa a ter um prêmio. O São Paulo ainda não conseguiu, por conta de uma dificuldade com o fluxo de caixa, regularizar todas essas questões. E o último problema, a última pendência, diz respeito à classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana. De acordo com o São Paulo, a Conmebol ainda não fez o pagamento do prêmio pela vaga na decisão e por isso os atletas também não receberam esse prêmio. Com a entrada da grana do Antony, que ainda não caiu, aquela grana da venda, da transferência do Ajax para o Manchester United, São Paulo vai ter dinheiro suficiente para resolver todas essas pendências, mas o Tricolor foi, para esse momento, super decisivo contra o Independente Del Valle e contra o América, sem que tivesse regularizado essas questões. Beleza? Tudo entendido? Essa foi uma declaração, pelo que eu pude apurar, no sentido assim de mostrar para o torcedor que não tem corpo mole por causa de grana. Não foi por causa de premiação ou falta de pagamento de premiação, promessa de pagamento dos atrasados antes do jogo do Del Valle que o time perdeu. Aliás, eu conversei com um dirigente do São Paulo que me disse o seguinte: o São Paulo perdeu na bola. O São Paulo não teve a melhor estratégia. O São Paulo perdeu porque o Del Valle foi muito superior e ponto. A questão dos jogadores, né, e essa declaração do Luciano, porque os jogadores ficaram expostos porque a torcida organizada fez um manifesto, inclusive divulgando salários, dizendo que vai fazer um protesto com nariz de palhaço, cobrando os jogadores, disseram que eles fizeram um corpo mole antes da partida, ficou isso nas redes sociais, entre os torcedores, que o time fez corpo mole porque não recebeu.
Enfim, a diretoria do São Paulo entende que os jogadores não fizeram isso. A torcida do São Paulo tem o direito de ficar chateada porque o time não foi bem e perdeu o título pro Del Valle da Copa Sul-Americana. Mas que os jogadores fizeram corpo mole ou não quiseram jogar a final, isso ninguém desconfia dentro do São Paulo. Não há nada, muito pelo contrário. Quando você vai perguntar, a resposta é defendendo os jogadores, defendendo o plantel de atletas do São Paulo. E a questão financeira, ela está sendo resolvida. Eu ouvi a seguinte frase de um dirigente importante do São Paulo: fluxo de caixa é uma coisa, você não ter uma situação para pagar é outra. E o São Paulo vai ter que antecipar o que vai receber de Antony, o que vai receber de Gabriel Sara e o que vai receber também do Casimiro. Porque é tudo parcelado, é tudo pago assim de maneira parcelada. E para você ter uma grana um pouco maior agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir num banco para ter garantias financeiras quando você antecipa algum tipo de cota, algum tipo de parcela. Então o São Paulo vai querer receber adiantado uma parte desse dinheiro. O Antony, por exemplo, vai ser em 5 anos. O Gabriel Sara em 3 anos. E também o Casimiro vai ter ali um parcelamento. Então o São Paulo vai tentar adiantar umas parcelas. E como faz isso? Para ter essa grana, você tem que ter garantias bancárias, você tem que ter alguém que possa te dar esse suporte para que quem vai dar o dinheiro não achar que você não vai receber lá na frente. Então assim, o São Paulo faz ali uma operação financeira ou vai tentar fazer uma operação financeira para receber esse dinheiro e aí pagar os atrasados. E esses atrasados com esses jogadores. E ouvi também de outros dirigentes, né, do São Paulo que o São Paulo estava muito abatido, né, depois da derrota, da reapresentação, mas que essa vitória em cima do América Mineiro deu assim uma pequena injeção de ânimo no elenco. Falar, né? sobre o São Paulo, que dentro de campo deu boa resposta à vitória por 2-1 contra o América no Independência, era o jogo de vida ou morte pro tricolor no Campeonato Brasileiro depois da perda do título da Sul-Americana. É que uma derrota para o América praticamente acabaria com as chances de o São Paulo pegar a vaga na pré-Libertadores. Com a vitória, São Paulo foi para 40 pontos, tá? Apenas 2 do América, que hoje é o 8º colocado, o último a garantir vaga em pré-Libertadores. Com detalhe de que o São Paulo tem um jogo a menos do que o América, esse confronto contra o Curitiba pode permitir ao São Paulo ultrapassar o Coelho. Mas queria repercutir algo que surgiu depois do jogo. Luciano deu entrevista e se mostrou bastante incomodado. Primeiro com as cobranças da torcida, que lançou uma série de notícias, alegando que os jogadores cobraram bichos maiores, revelando panelinhas, enfim. O que o Luciano disse é que a diretoria do São Paulo precisava vir a público para expor as verdades. Que o São Paulo, ou os jogadores do São Paulo, têm passado por enormes dificuldades desde o início da temporada e que essas críticas do torcedor estavam incomodando. O recado chegou aos ouvidos dos dirigentes e ainda no vestiário do Independência, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, procurou os microfones e confirmou que os jogadores têm tido o maior caráter, não brigaram em momento algum por bicho, estão ao lado dos dirigentes, entendendo todas as dificuldades. Ele inclusive revelou que os prêmios pela classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana ainda nem haviam sido pagos, daquela vitória da classificação em cima do Atlético Goianiense. Mas eu quero ir além e trazer uma informação exclusiva e importante. São Paulo não pagou absolutamente nada do que havia sido combinado em relação a direitos de imagem de 2020, 3 meses de direitos de imagem dessa temporada, além de outras premiações. Que a grana que vem da Inglaterra, mais especificamente do Manchester United, via Ajax, pela compra do Antony, ainda não caiu. São Paulo tinha a intenção de fazer essa quitação antes do confronto da final da Sul-Americana, o dinheiro não chegou e o São Paulo não conseguiu fazer essa quitação. A promessa dos dirigentes é de que assim que pingar a grana nos cofres do São Paulo, tudo será zerado. O tricolor pretende não ter mais nenhuma pendência com o seu elenco. E depois, o que sobrar vai poder ser utilizado eventualmente com reforços para a próxima temporada. Os jogadores têm tido paciência, têm entendido as dificuldades dos dirigentes, até por isso o Luciano cobrou forte depois da partida contra o Coelho. O torcedor do São Paulo, que remou junto o tempo todo até agora, tá muito magoado, é verdade. Agora quando tá na marca do pênalti para conseguir alguma coisa, vai chutar a bola para fora. Para mim isso é incompreensível. Incompreensível fazer isso neste momento. Faça todos os protestos possíveis na hora que o time não tiver mais chance na Libertadores. Repito, o protesto é claro que ele é válido, nariz de palhaço, pode fazer todas essas coisas. Mas acho que o rompimento com a possibilidade do time ir para a Libertadores, do São Paulo, do clube ir para a Libertadores, eu acho que é um passo errado. É a minha opinião, Arnaldo. Estou com você, tiro no pé completamente. Entendo até
ser inevitável uma reformulação para a próxima temporada, até pelo encerramento do contrato de vários jogadores caros, vai acontecer. já mais veteranos, como esses mesmos líderes do grupo atualmente, como o Miranda e o Reinaldo. Acho que isso talvez inevitavelmente aconteça, mas é quando acabar o contrato dos caras no final do ano. E acho que até lá é isso, tem uma... ser 8º lugar não quer dizer nada, é vexatório para a história do São Paulo, se contentar com a pré-Libertadores. É o que eu falo, é a única forma de o São Paulo estar competindo na mesma raia o ano que vem com Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Internacional, Fluminense. A única forma de estar na mesma raia desses caras e não ter que disputar de novo a Sul-Americana é indo para a pré-Libertadores. Então eu acho pouco, de fato, estratégico. Eu entendo, acho que a torcida, inclusive organizada, deu muito mais sem dúvida, do que recebeu nos últimos anos todos, em todas as gestões, Casares, Leco, Rogério. E a cereja no bolo foi justamente Córdoba, antes, durante e depois, né? Sim, essa é uma derrota que vai ficar marcada das mais vexatórias e está colada no corpo desses jogadores, mas também no corpo da comissão técnica do Rogério. E aí eu vou chegar lá nesse outro ponto que eu acho a única. Pessoal, o clima lá não tá bom não no São Paulo, né? Vamos ser sinceros, né? O Luciano abriu uma traca, acusou a diretoria de não dar o suporte necessário, acusou que deixou bem claro que tá faltando pagar o que deve, e é uma vergonha, né? 2020 eles estão ganhando, mas a gente já tá quase 2 anos, aí vai virar 2 anos, eles estão Casares e eles não conseguem pagar os jogadores. A gente contrata Garoto por não sei quanto, me traz Éder e tantos outros nomes, uns até que já chegaram e já até saíram. Então, assim, é complicado também, né? Claro que a gente tem que cobrar. Tem jogador que tá no fim da linha aí, né? De contrato, tem que rever direitinho. Tem outros que não tem condição de vestir a camisa de São Paulo. São Paulo precisa urgentemente de um goleiro para 2023. Então, assim, apesar da vitória contra o América e de todo o cenário que o Tirano colocou aqui em qualquer time, todos estariam felizes no São Paulo, não. Até porque a atuação ou a falta de uma atuação decente numa final sul-americana pesa muito, além de ter sido uma oportunidade de ouro. Então, acho que ainda vai ficar essa mancha por um bom tempo. O São Paulo agora se prepara para o jogo contra o Botafogo no Morumbi. Outro desafio, veremos como a Independente e as torcidas irão se comportar, já que a torcida organizada afirmou que irá fazer protestos, inclusive para os jogadores, gestão e todos os Então, assim, é um clima complicado. Lembrando que também o Casares não diminuiu o preço dos ingressos para esse jogo. Minha gente, ele não é bobo não. Mas veremos, vamos aguardar. O São Paulo se prepara. Vamos ver se o Diego Costa vai estar apto a voltar. Ou se não vai manter o Miranda com o Léo, mais o Rafinha como um falso terceiro zagueiro. E vamos ver também quem vai ser o goleiro, né? Jandrei e Felipe Alves. Porque depois dessa pataquada do Felipe Alves já não sei mais nada, né? Mas São Paulo precisa urgentemente buscar um goleiro. Até o Milton Neves, numa página escrita dele, indicou alguns goleiros, 2 argentinos, 3 brasileiros. Entre os brasileiros, Tadeu, Lomba, John. Entre os argentinos aí, o goleiro do Boca e do River. Pois bem, a opção não falta, né? Outra notícia também que saiu no Bola VIP, que o São Paulo estaria interessado em Fara Velho. Sincero, eu só vi essa notícia no Bola VIP. E o que eu posso dizer é que Santos e Inter também estão. E a multa rescisória dele é bem baixa, $1,5 milhão. Um bom atacante, mas ainda não há confirmação de que o São Paulo realmente está atrás desse jogador. Até porque também primeiro tem que guardar para pensar em qualquer tipo de planejamento para 2023, no sentido que o São Paulo ainda não está classificado para pré-Libertadores, por exemplo. Ainda faltam 9 rodadas, para o São Paulo 10. E o São Paulo precisa fazer aí na média uns 17, 18 pontos para poder garantir aí vaga no G8. Até porque acho que o Paranaense e o Flamengo vão jogar a final da Copa do Brasil. Um brasileiro será campeão. Flamengo e Corinthians. E pela Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Então isso vai abrir as 2 vagas. O que é bom para o São Paulo. Agora, lembrando, São Paulo vencendo o Botafogo, pega o Curitiba. Então assim, teria que ser uma sequência invicta, né? E dos jogos que foram ditos aí, você tem muitos jogos que o São Paulo é possível de vencer. Claro que tem um jogo aí que é muito complicado, que é contra o Palmeiras no Allianz. Mas Atlético Mineiro, por exemplo, Internacional no Morumbi, no final, ali nas últimas rodadas.
E o São Paulo aí, bem ou mal, ainda está próximo do Atlético Mineiro. E você tem o Fluminense no Maracanã. De resto, times todos aí que estão lá embaixo, São Paulo não pode deixar de pontuar, não pode bobear. E também, de preferência, o seu goleiro não tomar mais nenhum frango. Então é isso, pessoal. É o São Paulo ainda juntando os cacos para tentar terminar aí a temporada ainda com uma vaguinha na pré-Libertadores, né? O brasileiro que foi deixado de lado o ano inteiro, agora é a única competição na mão e virou prioridade para uma Libertadores em 2023. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí, uma panela de pressão com todas as últimas notícias e novidades do nosso tricolor. E você já sabe, se você quer ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão. Eu sou Marcelo Mazorra e desejo para vocês um ótimo fim de semana a todos. E amanhã tem, né? São Paulo e Botafogo no Morumbi. Então é isso, pessoal. Saudações de colores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.